Eu nunca imaginei que aquela noite fosse marcar o início de uma mudança tão drástica na minha vida. Tudo começou em meio ao barulho de copos, risadas e o gosto amargo da decepção. Eu estava cercada de pessoas conhecidas, mas me sentia mais sozinha do que nunca. Uma parte de mim gritava que aquilo era um erro, mas outra se alimentava de uma raiva crescente. O homem que eu julgava ser meu futuro e a amiga que pensei que sempre estaria ao meu lado haviam me traído da forma mais baixa possível. Enquanto eles tentavam disfarçar, fingindo normalidade, eu senti o mundo ao meu redor perder o sentido. A traição não estava apenas na carne, mas na confiança arrancada de mim sem aviso. A raiva me fez agir de um jeito que nem eu reconheci. Não queria lágrimas, queria deixar claro que não me curvaria. Declarei ali mesmo que não me casaria com ele, pouco importava o que pensassem. Por dentro, porém, a dor era latejante, não apenas pelo amor perdido, mas pelo dinheiro e tempo que desperdicei. Acreditando na mentira. Ainda assim, decidi que não choraria por um homem. O que eu lamentei, na verdade, foi ver o fruto do meu trabalho escoando pelas mãos dele. Anos vendendo wontons nas ruas, juntando cada moeda, para ele gastar como se fosse nada. Essa revolta me empurrou para longe daquele ambiente sufocante, mas o destino tinha outros planos para mim. Pouco depois, fui surpreendida por uma mensagem inesperada de Jau Jau, um amigo que sempre aparecia nos momentos mais improváveis. Ele dizia ter preparado uma surpresa para mim no quarto 906 de um hotel. Minha curiosidade falou mais alto, e eu fui, tentando acreditar que algo bom poderia acontecer naquela noite. Porém, no corredor, entre números e portas, cometi um engano. Entrei no quarto errado. O homem que encontrei lá não fazia ideia de quem eu era, e eu tampouco sabia seu nome. Era alto, atraente, com um olhar sério e intrigante. Trocas confusas de palavras revelaram meu erro. Estava no 609, não no 906. Saí constrangida. Mas algo naquela breve interação ficou gravado na minha memória. Era como se, por um instante, tivesse vislumbrado um outro caminho que a vida poderia me oferecer. O destino, porém, tratou de aproximar nossos mundos rapidamente. Poucos dias depois, no meio de um evento beneficente, reencontrei aquele homem, que descobri se chamar Ken Mo. Ele estava ali com uma postura impecável, envolvido em ações filantrópicas. Uma mistura de surpresa e estranha familiaridade me invadiu. Não trocamos muitas palavras, mas percebi que ele tinha notado minha presença. O reencontro não foi apenas coincidência. Pouco depois, uma situação inusitada nos colocou frente a frente outra vez, e, dessa vez, com uma proposta. Eu estava tentando encontrar alternativas para escapar do controle sufocante de minha mãe e da pressão do casamento arruinado. Ken Mo surgiu com uma solução inusitada. Um trabalho como seu parceiro em troca de um bom salário. No início, encarei como apenas mais uma das ironias da vida. Mas quando ele sugeriu que eu fingisse ser sua esposa diante de certas pessoas, percebi que aquilo poderia me render muito mais do que dinheiro. Não sabia se ele estava me testando ou se realmente via em mim alguma utilidade naquele jogo que ele jogava tão bem. Aceitei. E assim, entre olhares cúmplices e situações improvisadas, começamos a sustentar essa farsa, que logo começou a se confundir com algo mais. Ele tinha um jeito reservado, mas por trás daquela fachada rígida, havia algo que eu não conseguia decifrar. O que eu não imaginava era que, ao aceitar aquele papel, estava entrando num território perigoso, onde sentimentos reais poderiam nascer, e onde meus inimigos antigos e novos não hesitariam em usar qualquer arma para me derrubar. Aceitar o acordo com Ken Mo parecia, no início, apenas uma transação conveniente para nós dois. Eu ganhava dinheiro, ele resolvia um problema temporário. Mas, conforme os dias passavam, percebi que estávamos construindo algo mais complexo do que havíamos planejado. As aparências que mantínhamos para os outros começaram a se entrelaçar com momentos genuínos, e a linha entre o fingimento e a verdade começou a se desfazer.
eu o acompanhava em compromissos sociais, sempre no papel de esposa dedicada, e, a cada evento, descobria mais sobre aquele homem que se escondia atrás de um semblante sério e calculista. Ele não se abria facilmente, mas era impossível não notar os pequenos gestos que contradiziam sua postura fria, um olhar rápido para verificar se eu estava confortável, a maneira como se posicionava para me proteger em meio à multidão, ou como se lembrava de detalhes que eu mesma já havia esquecido. Foi durante um desses eventos que o nome de Chen Wani voltou à minha vida de forma abrupta. Ela não era apenas uma figura do passado dele, era um passado carregado de história, orgulho ferido e ressentimento. Nosso primeiro encontro foi quase teatral. Ela chegou com um sorriso ensaiado, carregando o ar de quem acredita ter direito sobre tudo o que deseja. Não precisei de palavras para entender que, para ela, eu não passava de uma intrusa temporária. Não demorou para perceber que sua presença trazia uma ameaça silenciosa. Não era apenas ciúme, era estratégia. Wani se aproximava de Ken Mo com naturalidade, como se estivesse apenas retomando um lugar que lhe pertencia. Em cada olhar e gesto, havia uma mensagem subliminar para mim. Ela acreditava que eu era descartável. As coisas começaram a se intensificar quando os negócios entraram na equação. Um projeto importante do grupo Ken estava prestes a ser desenvolvido e, por uma reviravolta que não consegui prever, minhas ideias foram parar nas mãos de Chen Wani. O plano que eu havia elaborado com cuidado, noites sem dormir e uma dedicação quase obsessiva, foi apresentado por ela como se fosse criação própria. A humilhação veio acompanhada de insinuações e, para piorar, as câmeras do escritório, que poderiam provar minha autoria, estavam coincidentemente quebradas. Não havia como demonstrar que ela havia roubado meu trabalho. Ao tentar me defender, fui acusada de mentirosa, de querer aparecer às custas de outra pessoa. A sensação de impotência queimava como fogo sob a pele. Por fora, me mantive firme, mas por dentro, a raiva se misturava ao medo. Ken Mo, entretanto, parecia enxergar além das aparências. Sem me prometer nada, deixou claro em seus atos que não me deixaria cair sozinha. Era como se estivesse travando uma batalha silenciosa, aguardando o momento certo para agir. O que eu não sabia era que, nos bastidores, ele já estava mexendo as peças no tabuleiro para virar o jogo a meu favor. Mas, naquele momento, eu só sentia o peso da injustiça e a tensão crescente com Wani. E, embora não quisesse admitir, uma parte de mim temia que, no fundo, ele ainda guardasse sentimentos por ela. Essa dúvida, sutil e dolorosa, começou a se infiltrar em cada olhar, em cada toque. Eu precisava descobrir não apenas como provar minha inocência, mas também até onde podia confiar no homem ao meu lado. A tensão no escritório havia se tornado sufocante. Sussurros percorriam os corredores, olhares de julgamento me seguiam a cada passo, e a sensação de estar sendo observada por todos era constante. Eu já havia me acostumado à desconfiança silenciosa, mas nada me preparou para o momento em que Ken Mo decidiu agir. Naquele dia, a situação chegou ao limite. Chen Wani, com o mesmo ar de superioridade de sempre, voltou a me acusar. Indiretamente, usando insinuações que se espalharam rapidamente entre os colegas. Era como se ela tivesse prazer em me ver acuada, sabendo que minha palavra, sozinha, não era suficiente para limpar meu nome. Foi nesse momento que ele entrou na sala. A presença de Ken Mo sempre tinha um peso, mas, naquele instante, senti como se o ar tivesse ficado mais denso. Ele não levantou a voz, não fez um discurso inflamado. Apenas falou com firmeza, encerrando as acusações com poucas palavras, deixando claro que não toleraria mais aquele jogo. E então, de forma surpreendente, demitiu não apenas Chen Wani, mas todos os que haviam participado da trama contra mim. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor.
Eu sabia que aquela decisão teria repercussões e provavelmente criaria novos inimigos, mas também percebi que era a primeira vez que ele se posicionava tão claramente ao meu lado, sem espaço para interpretações dúbias. Depois daquele dia, algo mudou entre nós. A barreira invisível que nos separava começou a se desfazer. Ainda que mantivéssemos a fachada de um casamento de conveniência, cada gesto dele parecia mais pessoal, mais protetor. Eu já não via apenas o presidente calculista do grupo Ken. Começava a enxergar o homem por trás da postura impecável. Mas, se por um lado a relação com ele se tornava mais próxima, por outro, Chen Wani não aceitava a derrota. Ela passou a agir de forma mais imprevisível, tentando me provocar em lugares públicos, testando minha paciência e buscando qualquer oportunidade para colocar Kenmo contra mim. Em cada encontro, sentia sua raiva como uma lâmina afiada, pronta para cortar na primeira oportunidade. A situação atingiu um novo patamar quando, durante um evento social, ela tentou me humilhar diante de todos. Mas, para sua surpresa, Kenmo me defendeu de forma ainda mais direta. Apresentou-me publicamente como sua esposa, olhando para cada um dos presentes, como se quisesse garantir que ninguém se atreveria a me desrespeitar. Novamente, foi a primeira vez que ouvi seu tom orgulhoso ao falar sobre mim, e aquilo provocou uma estranha mistura de alívio e vulnerabilidade. Eu deveria ter me sentido vitoriosa, mas algo dentro de mim sabia que aquela guerra ainda estava longe de terminar. E, no fundo, temia que essa batalha fosse menos sobre quem venceria e mais sobre quem resistiria por mais tempo. Aos poucos, percebi que estava presa em algo muito maior do que um simples jogo de aparências. Não era apenas sobre negócios. Ou reputação, era sobre orgulho, poder e sentimentos que começavam a transbordar, mesmo quando eu tentava reprimi-los. E, à medida que os dias avançavam, eu não sabia se deveria temer mais a capacidade de Chen Wani de me destruir, ou a minha própria inclinação em me deixar conquistar por ele de verdade. Aquela tarde parecia comum, até que tudo se distorceu. Eu estava distraída, imersa em minhas tarefas, quando o mundo virou de cabeça para baixo. Fui abordada de forma brusca, cercada por pessoas que não reconheci de imediato, e, antes que pudesse reagir, estava dentro de um carro desconhecido. O cheiro de couro e gasolina se misturava ao pânico que começava a me subir a garganta. Logo compreendi que aquilo não era um assalto comum. A presença de Yao Qidong, figura que eu já sabia ser desprezível, deixou claro que havia algo planejado. Seu olhar carregava rancor e vingança, e ele falava como se minha vida fosse apenas uma moeda de troca. Descobri, em meio a frases soltas, que seria levada a um leilão clandestino. A ideia me enojava, mas também me fez entender que eles estavam dispostos a ir até o fim. O caminho até o local foi um borrão de luzes e sombras. Quando chegamos, o ambiente tinha um luxo falso e sufocante, com pessoas vestidas como nobres, mas cujos olhos brilhavam com intenções obscuras. Fui colocada em uma sala isolada, onde podia ouvir ao longe o burburinho das negociações. Cada minuto parecia arrastar-se, e a sensação de estar sendo avaliada como um objeto me corroía por dentro. Não sei dizer quanto tempo se passou até que o caos rompesse. Primeiro, foram passos rápidos e vozes alteradas. Depois, portas sendo abertas com força. E então, ele apareceu. Kenmo entrou no recinto com a autoridade de quem não pede permissão. Seus olhos encontraram os meus, e, naquele instante, percebi que não estava sozinha. A tensão no ambiente mudou de direção. Ele não era apenas um homem em busca de sua esposa. Era uma força imparável, e todos ali pareciam entender que enfrentá-lo teria um preço alto demais. O confronto que se seguiu foi rápido e decisivo. Pessoas que até então se moviam com arrogância começaram a recuar diante dele e dos homens que o acompanhavam. Quando finalmente fui libertada, ainda sentia as mãos trêmulas.
Kenmo se aproximou, me envolvendo num gesto firme, como se quisesse me certificar de que nada mais aconteceria. Ele não disse muito, mas a forma como me conduziu para fora daquele lugar falava mais do que qualquer palavra. No carro, enquanto a cidade passava lá fora, percebi que ele estava machucado. Pequenos cortes nas mãos, um olhar carregado de tensão. Perguntei se estava bem, mas ele desviou, como se não quisesse me preocupar. Para ele, o que importava era que eu estava a salvo. Aquele resgate deixou marcas em mim, não apenas pelo medo que senti, mas pela certeza de que, por trás de todo o cálculo e controle, Kenmo era capaz de colocar tudo em risco por mim. E isso começou a mudar algo que eu não sabia. Que ainda poderia mudar. Até aquele momento, eu via nossa relação como um arranjo conveniente, temperado por momentos de cumplicidade. Mas depois daquela noite, entendi que havia uma lealdade profunda, quase irracional, que nos ligava. E talvez fosse isso que tornava tudo tão perigoso. Perceber que, no fundo, eu já não conseguia separar o que era fingimento do que se tornava real. O período após o sequestro foi estranho. Eu ainda estava assimilando tudo o que havia acontecido, tentando me acostumar à sensação de segurança que Kenmo me transmitia, quando a notícia caiu sobre mim como um golpe calculado. Chenoani havia reaparecido, e dessa vez não com insinuações ou provocações, mas com algo muito mais perigoso. A alegação de que estava grávida de Kenmo. A forma como ela se apresentou foi teatral, como sempre. Não veio sozinha. Trouxe um exame nas mãos e o ar de quem tinha todas as cartas na manga. Eu não queria acreditar, mas a confiança que eu sentia nele foi atingida por um estilhaço de dúvida, ainda que pequeno. Ver meu nome e minha posição sendo ameaçados por uma única frase dela, fez meu corpo reagir com raiva e frustração. A notícia se espalhou rápido. Pessoas comentavam como se já fosse um fato consumado, ignorando completamente que aquilo poderia ser uma mentira. Chenoani sabia exatamente onde atacar, não no amor, mas na credibilidade. Kenmo, porém, não se abalou como eu imaginava. Não houve hesitação em sua resposta. Chamou a polícia para tratar da difamação e mandou investigar a autenticidade da prova que ela trazia. Enquanto isso, deixou claro que, mesmo que fosse verdade, não me afastaria. Eu queria acreditar, mas era impossível não sentir a sombra daquela acusação pairando sobre nós. Aos poucos, as investigações revelaram o que já desconfiávamos: não havia bebê algum. A suposta gravidez não passava de um artifício para arrancar dinheiro e manchar meu nome. A descoberta trouxe alívio, mas também uma inquietação profunda. Percebi que Chenoani não tinha limites e que estava disposta a me destruir, mesmo que para isso precisasse inventar qualquer história. O mais impressionante foi a postura de Kenmo durante todo o processo. Ele não apenas me defendeu, ele tomou medidas para garantir que ela não tivesse mais espaço para me atacar dessa forma. Seus recursos, influência e frieza estratégica foram colocados a serviço de algo que ia além da reputação. Ele queria que eu soubesse que estava protegida. Mas, ao mesmo tempo, senti o peso dessa guerra. Não era apenas entre eu e ela, ou entre ela e ele. Era contra tudo e todos que não queriam me ver ao lado dele. E, naquele momento, percebi que, para permanecer nessa posição, eu teria que me tornar mais forte do que nunca. Aquela mentira de Chenoani não conseguiu nos separar, mas me mostrou claramente que ela não desistiria, e que, cedo ou tarde, viria com algo ainda mais perigoso. Depois de tantos dias de tensão, discussões e ameaças, o simples ato de acordar ao lado dele parecia um luxo. Aos poucos, nossa vida começou a encontrar uma estranha rotina. Não era a vida de um casal comum, havia sempre reuniões, compromissos, a presença discreta de seguranças e o peso de sabermos que estávamos sendo observados. Mas, dentro desse mundo controlado, pequenos instantes se tornavam preciosos. Kenmo tinha um jeito peculiar de cuidar de mim. Não era excessivamente romântico, mas demonstrava atenção em detalhes que a maioria das pessoas ignoraria. Preparava café da manhã. Antes das minhas reuniões,
ajustava o ar-condicionado do carro para a temperatura exata que eu gostava, e até lembrava de colocar temperos específicos quando cozinhávamos juntos, mesmo que raramente admitisse que estava fazendo aquilo para me agradar. Comecei a perceber que havia um conforto silencioso em compartilhar esses momentos. Ele não falava muito sobre sentimentos, mas a maneira como se aproximava para secar meu cabelo depois de um banho, ou como segurava minha mão discretamente em eventos, falava por si só. Eu, que sempre havia sido tão cautelosa com meus afetos, me pegava sorrindo sozinha ao lembrar dessas pequenas coisas. Certa vez, ele me levou a um parque novo na cidade. Disse que queria me mostrar um lugar especial e, embora tentasse manter a surpresa, percebi que estava mais ansioso do que gostaria de admitir. Lá, entre as luzes suaves e as crianças brincando, ele insistiu para que jogássemos em uma máquina de pegar bichos de pelúcia. Achei infantil no começo, mas sua determinação em ganhar algo para mim fez com que aquele momento ficasse gravado na minha memória. Não era sobre o brinquedo, era sobre vê-lo abandonar a rigidez por alguns minutos para simplesmente me fazer rir. À noite, já em casa, percebi como esses pequenos episódios estavam transformando o que antes era um contrato em algo muito mais profundo. Não era apenas gratidão pelo que ele já tinha feito por mim. Era um sentimento novo, silencioso, que crescia a cada dia. Mas, como sempre, tranquilidade era apenas temporária. Eu sabia que, em nosso mundo, a calmaria só existia para dar espaço à próxima tempestade. E, no fundo, sentia que ela já estava se formando no horizonte. A harmonia que estávamos vivendo logo começou a se desgastar diante das movimentações sutis e perigosas dentro da empresa. Era como se cada passo que eu dava para consolidar meu espaço fosse observado por olhos que não queriam me ver crescer. Entre eles, alguns nem se preocupavam em disfarçar a hostilidade. A primeira prova veio em uma reunião decisiva. Eu havia preparado um projeto com semanas de antecedência, algo que misturava tradição e modernidade, incorporando elementos da cultura chinesa de forma sofisticada. Sabia que era bom, sabia que tinha potencial para impressionar clientes e diretores. Mas, pouco antes de apresentá-lo, percebi olhares trocados, cochichos abafados e uma tensão artificial no ar. Quando o momento chegou, foi como levar um soco invisível. Meu projeto havia sido apresentado por outra pessoa. As mesmas ideias, as mesmas referências, até os detalhes que eu havia ajustado na madrugada estavam lá. E, para completar, as câmeras do escritório que poderiam provar o roubo estavam coincidentemente quebradas. As acusações vieram em seguida. Diziam que eu não tinha capacidade para desenvolver algo tão refinado, que provavelmente tinha me apropriado do trabalho de outra pessoa. A tentativa de me pintar como oportunista era clara, e, embora eu tivesse vontade de gritar minha inocência, percebi que, naquele momento, isso apenas alimentaria o espetáculo que haviam preparado. Foi aí que entendi que aquele jogo não era apenas sobre talento, mas sobre influência. E, dentro das paredes do grupo Ken, influência era algo que poucos possuíam. Ken Mo, ao saber do ocorrido, não reagiu imediatamente. À primeira vista, parecia calmo, mas conhecendo como eu já conhecia, percebi que estava apenas esperando o momento certo para agir. E quando esse momento chegou, foi devastador para quem tentou me prejudicar. Ele não apenas limpou meu nome e demitiu os envolvidos, deixando claro que não havia espaço para esse tipo de traição. O gesto foi público o suficiente para que todos entendessem a mensagem. Eu tinha a proteção dele. E isso, paradoxalmente, trouxe um novo tipo de atenção. Alguns passaram a me respeitar. Outros, a me odiar ainda mais. Enquanto tentava retomar minha rotina, percebi que essas guerras silenciosas tinham um custo. Eu estava me tornando mais cautelosa, menos disposta a confiar. E, ao mesmo tempo, mais ligada a ele. Porque, no meio de tudo, Kenmo continuava sendo o único que,
mesmo sem dizer explicitamente, me fazia sentir segura. Mas eu sabia que aquela batalha interna era apenas parte de algo maior. O verdadeiro perigo estava fora das paredes da empresa, à espreita, esperando o momento certo para atacar novamente. Eu sempre soube que o sossego que vivíamos era apenas uma pausa. E a pausa terminou numa tarde aparentemente banal. Os rumores chegaram antes das provas, movimentações estranhas envolvendo pessoas que já tinham tentado me atingir no passado, inclusive fora do ambiente de trabalho. No começo, tentei ignorar. Não queria viver na paranoia de imaginar inimigos em cada esquina. Mas a primeira mensagem anônima chegou, seguida de outras, carregadas de insinuações e ameaças veladas. Falavam sobre minha vida, meus horários, e pior, mencionavam momentos íntimos com Ken Mo que só alguém me observando de perto poderia saber. As memórias do sequestro voltaram com força. Eu sabia que quem estava por trás daquilo tinha um objetivo claro: me desestabilizar. E, mais uma vez, Ken Mo entrou em ação. Ordenou discretamente que reforçassem minha segurança e, ao mesmo tempo, começou a rastrear cada pista. Mas essa proteção constante tinha um efeito colateral. Passamos a estar juntos quase o tempo todo, o que intensificou ainda mais o vínculo entre nós. As conversas, antes breves, começaram a se prolongar noite adentro. Descobri que ele tinha um senso de humor discreto, quase tímido, e que por trás de toda aquela imagem de controle existia um homem que, sim, sabia se preocupar com alguém de maneira genuína. Apesar disso, a tensão era palpável. Eu percebia que ele estava escondendo a gravidade da situação para não me alarmar, mas seus gestos revelavam o contrário. O olhar atento, a forma como sempre se posicionava entre mim e qualquer desconhecido, e até mesmo a mudança de rota no caminho para casa mostravam que ele esperava algo acontecer. E aconteceu. Uma noite, ao sairmos de um evento, um carro avançou contra nós. A reação dele foi instintiva. Me puxou para o lado, protegendo-me com o próprio corpo. O impacto foi evitado por centímetros, mas a mensagem estava clara: aquilo não era coincidência. Naquela noite, ao voltarmos para casa, percebi que, apesar do medo, não queria me afastar dele. Pelo contrário, a presença de Ken Mo era o único lugar onde eu sentia que ainda tinha algum controle. E, mesmo sem dizer, ele sabia disso. O perigo estava à espreita, mas, pela primeira vez, eu não pensava apenas em sobreviver. Eu queria lutar, ao lado dele. Depois da tentativa de ataque com o carro, não houve mais espaço para dúvidas, estávamos sendo caçados. Ken Mo redobrou as medidas de segurança, mas, ao mesmo tempo, se tornava mais reservado. Eu sentia que ele estava escondendo algo maior, talvez para me proteger, mas isso só aumentava a inquietação dentro de mim. Os dias seguintes foram estranhos. Dentro da empresa, os olhares sobre nós se tornaram mais calculistas, como se todos estivessem esperando que algo explodisse. Fora dela, cada passo era acompanhado por seguranças, cada movimento era vigiado. O peso dessa vigilância constante começou a se infiltrar até nos momentos que antes eram leves. Foi numa noite chuvosa que a situação atingiu o limite. Recebemos um convite para um evento de caridade, o tipo de ocasião em que, normalmente, estaríamos cercados por pessoas influentes, mas dessa vez o ar parecia mais denso. Eu percebia rostos familiares entre a multidão, mas também figuras desconhecidas que observavam com atenção demais. E então, no meio de um corredor lateral, ela apareceu. Chen Oni. O sorriso dela era quase doce, mas os olhos carregavam um veneno antigo. Aproximou-se, como quem quer apenas trocar palavras educadas, mas cada frase era uma provocação calculada. Antes que eu pudesse me afastar, ela soltou insinuações em voz alta, suficientes para que pessoas próximas nos olhassem com desconfiança. O pior veio depois. De forma inesperada, apagões momentâneos nas luzes deixaram o ambiente vulnerável, e, em questão de minutos, fui separada de Ken Mo. Senti uma mão firme me puxar para fora do salão e, por um instante, achei que fosse um dos seguranças.
Mas o trajeto, apressado e desordenado, me fez perceber que estava sendo levada à força. O cheiro de gasolina, a respiração acelerada do homem que me segurava. Não havia dúvida. Era um sequestro. Outra vez. Fui colocada em um veículo e, antes que pudesse entender o destino, já estávamos cruzando ruas desertas. Meu corpo estava tenso, mas minha mente girava em torno de uma única certeza: ele viria. E, embora não soubesse como, sabia que Kenmo não deixaria que me levassem sem lutar. A espera foi curta. Sons de motores, pneus cantando no asfalto e, de repente, o carro onde eu estava foi interceptado. As portas se abriram com violência e ali estava ele molhado pela chuva, o olhar duro e decidido. A cena foi rápida, ordens curtas, homens contidos e eu sendo puxada para junto dele. Não houve palavras. Apenas a força da mão dele na minha, me conduzindo de volta, como se quisesse me colar ao próprio corpo para garantir que nada mais me afastaria. Naquele momento, percebi que não importava quão perigosos fossem os inimigos ou quantas vezes tentassem nos separar. Kenmo sempre encontraria um caminho até mim. E foi aí que entendi: estávamos chegando ao ponto onde não havia mais retorno. O que viria a seguir não seria apenas o fim de uma guerra, mas a decisão sobre o que faríamos com tudo que tínhamos vivido juntos. O retorno após o resgate não foi silencioso. Kenmo agiu com a precisão de alguém que já havia previsto cada movimento. Em poucas horas, aqueles que orquestraram o sequestro estavam sob custódia, e os nomes por trás das tentativas anteriores começaram a surgir. Não foi surpresa encontrar conexões com antigos desafetos, incluindo, mais uma vez, Chen Mani. Dessa vez, porém, não havia mais espaço para jogos ou provocações. As provas eram sólidas, e a influência de Kenmo fez com que as consequências fossem rápidas e definitivas. Wani e seus cúmplices foram afastados de qualquer poder, alguns enfrentando acusações sérias, outros desaparecendo do cenário como se nunca tivessem existido. A sensação de perigo iminente começou a se dissipar, e, pela primeira vez em muito tempo, pude respirar sem olhar por cima do ombro. Mas, junto com esse alívio veio uma consciência nova. Tudo o que havíamos enfrentado juntos tinha mudado não só a forma como via, mas quem eu mesma havia me tornado. Eu já não era a mulher que entrou nessa história apenas para fugir de um casamento arruinado e ganhar algum dinheiro. Estava mais forte, mais consciente do meu próprio valor. E, acima de tudo, sabia que, ao lado de Kenmo, havia encontrado um tipo de parceria que não se limitava a contratos ou conveniências. Ele nunca foi de grandes discursos, mas, naquela manhã, ao me entregar uma xícara de café, disse que já estava na hora de pararmos de fingir. Que tudo o que passamos tinha provado que não precisávamos mais de desculpas para estarmos juntos. Senti meu peito aquecer, não por causa das palavras, mas pelo tom calmo e seguro com que foram ditas. Não houve pedido formal, nem anel apresentado com cerimônia. Houve apenas um olhar, profundo e sem hesitação, que me dizia que a escolha já estava feita. E eu correspondi, porque, no fundo, já tinha decidido muito antes. Nos dias que seguiram, começamos a reconstruir nossa vida sem as sombras que antes nos rondavam. Ainda havia trabalho, ainda havia responsabilidades, mas também havia espaço para o riso fácil, para os silêncios confortáveis e para a certeza de que, independentemente do que viesse, enfrentaríamos juntos. O perigo tinha ido embora, mas o vínculo que ele deixou para trás se tornara permanente. E, enquanto caminhávamos lado a lado, percebi que não importava o que o mundo pensasse, porque, ao final de tudo, não éramos mais apenas a esposa contratada e o presidente do grupo Ken. Éramos simplesmente nós, e isso era mais do que suficiente.